Olá, seja bem-vindo e bem-vinda aqui no meu canal. Aqui você vai saber sobre tudo, sobre linguagem dos pés e algo mais, porque eu também vou trazer outros assuntos para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha se você gostou, deixe o seu comentário aqui, porque eu quero ver se fez sentido para você. Se você gostou desse conteúdo que eu vou fazer. Bom, vamos lá começar a falar sobre esse conteúdo. Hoje eu vou conversar com você sobre linguagem dos pés. Será que é ocultismo? Será que a linguagem dos pés, ela tem um lado assim místico? Será que a linguagem dos pés adivinha o que a pessoa está sentindo? Será que a linguagem dos pés ela lê pensamentos? Enfim, como é que a linguagem dos pés possibilita que eu ou você conheça exatamente a dor, a causa da dor que o seu cliente está passando? Será que isso tem a ver com o sobrenatural? O que você acha? É sobre isso que eu vou falar com você agora, sobre esse assunto, né? Será que linguagem dos pés é ocultismo? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Essa é uma pergunta comum, eu mesma já me fiz essa pergunta, porque a linguagem dos pés, ela é 100% assertiva. Você sendo um especialista em linguagem dos pés, você acerta 100% do que você for falar nos pés do seu cliente. Aí é que você pensa, mas será que isso é mesmo, Andréia? Será que isso daí não é nada de adivinhação? Vamos lá conversar com você sobre isso. Porque, como eu te falei, eu também me fiz essa pergunta quando alguém olhou os meus pés e falou sobre mim. Tudo aquilo que a gente não conhece, que a gente não tem informações, que a gente não tem conhecimento, o nosso cérebro não reconhece. E quando o nosso cérebro não reconhece, ele entende que aquilo ainda é oculto, que aquilo é um mistério. Mas é por causa de ocultismo? Não. Mas porque você não tem informações ali no seu cérebro que ele vai conectar, que vai formar sinapses neurais, que você tem uma referência sobre isso. Então, para você entender se linguagem dos pés é ocultismo ou não, você precisa entender como funciona esse processo. E é um processo muito simples. Mas primeiro, vamos falar sobre o que é ocultismo. O seu cérebro tem essa referência. Isso ele sabe. Ocultismo é um conjunto de artes de magia, ou espiritismo, ou está relacionado a poderes sobrenaturais ou supranormais. Isso é ocultismo. Então o ocultismo ele é uma religião. Acontece que as pessoas colocam o ocultismo em algumas técnicas? Sim, isso acontece. Por isso que você deve conhecer a linguagem dos pés, o que eu falo sobre ciência. Porque quando eu, Andréia, com o método da linguagem dos pés explico para você, eu vou provar para você agora como que essa ferramenta ela é uma ciência. E eu vou te provar isso. E quando eu te provar isso, o seu cérebro vai entender como verdade. Por quê? Porque eu vou trazer para você a clareza desse conhecimento da linguagem dos pés. E aí você vai entender certinho. Então, você aprendeu, você lembrou agora o que é ocultismo. Procurei aqui, né, no que significa, você entendeu que é uma religião. Existe sim essa possibilidade de alguns profissionais colocarem isso em suas técnicas, então você já sabe que você tem que prestar atenção, porém, com o meu método, você vai aprender que isso é científico. Isso faz parte da nossa psique, da nossa mente, das nossas emoções, dos traumas que nós trazemos desde o útero da nossa mãe. Então, vamos lá. A linguagem dos pés, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, onde você pode conhecer sobre você, e se você for um terapeuta, sobre o seu cliente, a personalidade, como ele se comunica, os bloqueios e traumas que ele traz e como ele se relaciona com a sociedade. Agora, como isso acontece? Bom, se você olhar seus pés,
olhar os pés da sua família, você pode ver que os pés às vezes são iguais, né? Por exemplo, pode ter o segundo dedo maior, mas uns vão ter mais, outros menos. Então é o mesmo formato, porém cada um vai reagir de uma forma. Então isso você está vendo ali. Isso existe um significado, que eu conto inclusive na especialização em linguagem dos pés, como é a personalidade de cada formato de pé. Então olha aí os pés para você ver que a diferença dos pés é como é a diferença da personalidade. Mas para você saber disso, você precisa conhecer o meu método da linguagem dos pés, que eu ensino sobre isso. Vamos lá. Mas como acontece isso? No nosso cérebro existe o sistema nervoso. Já ouviu falar de sistema nervoso abalado? Quando o sistema nervoso está abalado, o que acontece? Ele desestrutura todos os outros sistemas. E isso mostra também no nosso corpo, né, no nosso comportamento, como em forma de doenças. Por exemplo, uma pessoa que engole muito sapo, que não sabe responder, ela vai ter problema no estômago. Mas e na linguagem dos pés? O que vai acontecer? Ela pode ter calos no segundo, no terceiro ou no quarto dedo. Isso indica o quê? Que o sistema nervoso ficou abalado porque ela ficou estressada por não saber se comunicar. Isso gerou um trauma que afetou o comportamento e lá nos pés gerou talvez calos, dedos tortos, joanetes também. Então entende que isso é ciência. Isso você sabe, porque você já conhece o que é um sistema nervoso abalado. Então a linguagem dos pés, ela te possibilita conhecer isso cientificamente falando. Porque qualquer modificação que tiver nos seus pés, isso indica um trauma que você foi afetada e que você foi abalado no seu sistema nervoso e modificou seus pés de alguma forma. E como especialista pelo método Andréa Veloso, em linguagem dos pés, você vai saber pela ciência exatamente o que está acontecendo dessa mudança nos pés, ou nos seus pés, ou nos pés do seu cliente. Porque o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, é que influi em todo o nosso comportamento, sentimento, emoção e pensamento. Um exemplo. Para você saber que uma pessoa está triste, precisa adivinhar? Não. Você não precisa adivinhar. Não precisa usar de magia ou ocultismo para saber que essa pessoa está triste, não. A pessoa vai falar baixo, ela vai falar olhando para baixo, com os ombros caídos, ela não vai ter animação na voz. Aí você vai logo bater o olho. Você não precisa nem olhar muito, bater o olho. Você vai adivinhar? Não. Por quê? Aquele cérebro, o cérebro da pessoa, ele foi impactado. Isso gerou um comportamento, um pensamento, uma emoção. E se você for especialista em linguagem dos pés, você vai ver o pé dessa pessoa. O que está acontecendo. Isso eu ensino para você. Então, eu quero que nesse momento, nessa aula, você tenha bastante clareza e discernimento sobre isso. Linguagem dos pés não tem nada a ver com ocultismo. Linguagem dos pés é uma ciência que basta você ter conhecimento de como funciona o seu cérebro e de que como aquilo que impacta o seu cérebro, o seu sistema nervoso, vai impactar no seu comportamento, vai modificar o seu corpo e os seus pés vão falar sobre isso. Então olha que interessante. Acho que até aqui você já entendeu que linguagem dos pés é uma ciência. Mas eu quero saber se isso está fazendo sentido para você. Se você está gostando desse conteúdo, se você estiver gostando, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa os seus comentários. Porque quando você deixa os seus comentários, eu vou ler eles e eu vou interagir com você. E eu vou saber se está fazendo sentido para você. Se eu estou conseguindo contribuir com mais clareza para você em relação a esse assunto. Porque eu também vou trazer outros assuntos. Inclusive, se você quiser, você pode deixar aqui nos comentários sugestão sobre o que você quer que eu fale. Sobre linguagem dos pés, sobre o seu desafio como terapeuta, sobre relacionamentos, né? Você sabia que a linguagem dos pés, ela também ajuda muito nos relacionamentos? Porque você vai olhar os pés do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da sua sogra, da sua mãe. E você vai saber como essas pessoas são, como você é e como você melhorar os relacionamentos. Então deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão sobre um tópico que você queira falar sobre linguagem dos pés. Então até aqui você entendeu
que a linguagem dos pés, no método Andréa Veloso, tem a ver com ciência, com neurociência. Claro que no meu curso, com o meu método, eu explico mais detalhadamente, porque eu preciso de bastante tempo, né? Ou de um tempo de qualidade para deixar claro como funciona, né? Ou como acontece essa modificação do sistema nervoso, dos traumas, como isso interfere no comportamento, como isso interfere no pensamento, como isso interfere na emoção, na comunicação e mais do que isso. Porque aí ali no meu método, na especialização em linguagem dos pés, eu não vou só falar, como eu vou mostrar a causa da dor que você está passando. E que você não sabe o que está acontecendo. Às vezes pode ser um bloqueio, falta de não merecimento. Às vezes você está aí querendo fazer as coisas, mas você está aí, eu não mereço, alguém disse que eu não podia, né? Meu pai e minha mãe dizem que dinheiro não dá em árvore, né? Ou essas crenças que a gente vê, o seu pé reflete sobre isso. Ou então aquelas pessoas, olha, eu tenho que fazer a vontade do outro, né? Porque eu não quero me sentir abandonada. Então, vivendo em função da vontade do outro, deixando de realizar os seus sonhos para não se sentir abandonada, a vida não vai para frente e o seu pé está mostrando isso e você não sabe. Por quê? Porque você não sabe como isso impactou seu sistema nervoso, que impactou tudo que eu falei até agora, comportamento, pensamento, emoção. Então, linguagem dos pés não tem nada a ver com ocultismo, pelo menos no meu método, como eu ensino. Que eu ensino a ciência, a psique é aqui, a mente, a psicologia. O que acontece com aqueles pensamentos repetitivos que você tem. Sabe aquela pessoa que fez alguma coisa para você e que você fica ali, não devia fazer isso. Por que ela fez isso? Tem um porquê, seus pés dizem exatamente por quê. Ou quando você comete um erro, que você acha que cometeu um erro porque faltou aquele detalhe, sabe aquele detalhe? Aí você fica, não me perdoo. Se eu não tivesse feito aquilo, não teria dado errado. E aí você acorda 3 horas da manhã, com aquele sentimento. Isso é um processo que existe na nossa mente e que você pode ser ajudado. E tem um tipo de personalidade que é mais afetado nisso do que outros, que chama metacognição. E isso eu vou te ensinar como os seus pés falam sobre isso. Ou, por exemplo, quando você é uma pessoa muito prática. E aí você tem uma personalidade de uma pessoa prática e a sua esposa não tem. A sua esposa acha você lerdo e você acha que ela não é prática. Olha aí. Os pés podem dizer sobre isso. Isso tem a ver com o quê? Com ciência. Então é muito simples você aprender sobre a linguagem dos pés e como você pode aprender sobre você, sobre as limitações. Suas não, né? Porque a gente não tem limitação. A gente tem limitação até quando a gente quer. As limitações que você se encontra, as crenças que você traz desde a infância até hoje e que você não consegue dar um salto para frente. Por que você não olha os seus pés? E os seus pés dizem tudo. Tá certo que sem conhecimento, você olhar para os seus pés, você vai ver só dedo. E a linguagem dos pés, você não vê só dedo. Você vê calos, formato de pé, formato de unha. Sabe aquela pessoa que só vai na festa se tiver alguém que vai, alguém de autoridade? Eu só vou naquela festa se o prefeito tiver. Se não tiver, eu não vou não. Porque, olha, imagina, eu numa festa sem o prefeito? Ou eu numa festa sem meus... Não, tem um tamanho de unha que fala sobre isso. Que vai te limitar você em relação à sociedade. E aí, de repente, você quer ir naquele aniversário do seu amigo, que talvez não é tão conhecido, e você fica, mas ele não é conhecido, o que eu vou fazer nessa festa? Mas não sei. A unha do seu pé fala sobre isso. Olha que interessante. E para isso, você não precisa ter um poder sobrenatural, né? Você não precisa ser uma pessoa que adivinha as coisas para saber esse processo. Assim como você não precisa adivinhar e ter uma bola de cristal para saber se uma pessoa está triste, deprimida. Mas os pés já falam a causa de tudo isso que acontece com você. Tá gostando do conteúdo? Tá interessante para você? Conta aqui para mim, porque eu quero saber, hein? Quero saber se eu tô no caminho certo, se eu tô contribuindo com você.
nesse conteúdo e muito outros que eu vou trazer para você. E os nossos pés, eles falam sobre tudo. Sobre nossas questões com os nossos pais, sobre o que eu já disse sobre as crenças, né? Então, quando a gente é impactado nesses sentimentos, muda todo o nosso comportamento. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para você? Ah, e algo que é muito interessante é que às vezes você se sente bloqueado em algum sentimento. Isso não deixa você ir para frente, não deixa você encontrar aquela pessoa que você ama. Às vezes você quer ter uma família, às vezes você quer ter um marido, ou você quer ter uma esposa, e os seus relacionamentos não dão certo. Por que que os seus relacionamentos não dão certo? No seu pé está dizendo isso. Por quê? Porque existe ali uma crença, existe ali um trauma que te impactou. E ali nos seus pés, pelo impacto que você recebeu no sistema nervoso, você acreditou como verdade e os seus pés estão sinalizando. Então é muito importante que você tenha esse autoconhecimento para você e para os outros, porque os pés sinalizam tudo. Então, para entender sobre a linguagem dos pés, você não precisa de ocultismo, mas o meu método é um método científico, é neurociência, é psique, é sistema nervoso. Então eu não tenho nada contra quem coloca isso, quem fala sobre vidas passadas, eu não tenho nada contra isso. Mas no meu método, você não vai ouvir ou entender esse tipo de linguagem. E aí, estou muito feliz de poder contribuir com você sobre esse assunto. Espero que tenha ficado bem claro que a linguagem dos pés, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, que não tem nada a ver com o ocultismo e que no meu método você vai aprender como isso tudo tá aqui, ó, nessa caixa, né, no cérebro, que pesa apenas 1,4 kg. Olha, ele é pequeno, mas ele causa tantas mudanças no nosso corpo e os nossos pés estão sinalizando isso. Então, compartilha, clica aqui no joinha, se inscreve no canal, manda para outros colegas e eu vou ficar muito feliz e eu tenho certeza que outras pessoas também que têm essa mesma dúvida vai ajudar, né, com esse conteúdo a entender sobre esse assunto. Será que linguagem dos pés é ocultismo? Então, a gente se vê no próximo vídeo e com um novo assunto. Até breve.